Febre alta, dores no corpo e náuseas são sintomas comuns da dengue, chikungunya e zika vírus. Mas você sabe identificar cada uma dessas doenças? No Sertão Saudável de hoje, vamos falar sobre os sintomas e os cuidados que devemos ter no tratamento dessas enfermidades, além de dar dicas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Vamos conferir! Quais as principais doenças causadas pelo Aedes aegypti? As principais doenças transmitidas por esse mosquito são a dengue, a chikungunya e a febre amarela. Então, existem vírus que infectam esse mosquito e aí esse mosquito é o vetor da transmissão dessas doenças. Recentemente, no Brasil, nós temos uma nova forma de vírus, que é conhecido como Zika vírus, que transmite a chamada febre Zika. E aí, esse vírus é uma forma que não tinha sido detectada até então na América Latina, e os primeiros casos no Brasil começaram a aparecer no mês de fevereiro no estado da Bahia. Então ainda não se sabe como esse vírus chegou ao Brasil, mas que ainda está sendo investigado, e o que se sabe é que o vírus ele é transmitido também pelo mosquito Aedes aegypti. Então as principais formas de evitar essas doenças, tanto a dengue como a chikungunya, a febre amarela e o Zika vírus, é evitar o acúmulo de água parada, porque esse mosquito ele se reproduz principalmente na água limpa e parada. Quais são os principais sintomas da dengue, chikungunya e zika? Bom, de maneira geral, os sintomas da dengue e da chikungunya, eles são bastante semelhantes. Normalmente a pessoa apresenta febre alta, essa febre é uma febre intermitente, com cerca de 39, 40 graus de temperatura do corpo. O paciente também apresenta muita dor no corpo, dores de cabeça, e a dengue principalmente o paciente apresenta dor na região dos olhos. Normalmente também tem náusea, vômito, fadiga, indisposição. Então todos esses sintomas são característicos dessas duas doenças. A diferença é que na dengue nós temos dois tipos, a chamada dengue clássica ou a dengue comum e a dengue hemorrágica, que pode levar à morte do paciente. Diferentemente da dengue, a chikungunya não promove hemorragia. Então, não ocorrendo hemorragia, a chikungunya também não provoca a morte do paciente. No caso do Zika vírus, os sintomas também são semelhantes. Normalmente, existe uma febre, uma dor no corpo e erupções cutâneas na pele que se assemelham a uma alergia. Então, o paciente que apresenta dengue, ele também pode apresentar manchas avermelhadas no corpo, mas a Zika vírus também pode apresentar essa mancha avermelhada. Então, no caso do Zika vírus, também não foram registrados mortes de pessoas que foram acometidas por essa doença. Existe tratamento para essas doenças? Bem, assim como nos casos de dengue, que a dengue é provocada por um vírus, a chikungunya também é uma doença viral. Então, não existe tratamento para essas doenças. O que se deve fazer quando a pessoa tem tanto a dengue como a chikungunya é fazer uma boa hidratação, ter repouso e usar medicamentos para controlar a dor e a febre. Então, normalmente a gente tem medicamentos como o paracetamol, como a dipirona, que são os medicamentos mais utilizados para o tratamento da dengue, que esses medicamentos por si só não vão combater o vírus. Então, eles não têm uma ação antiviral, eles apenas controlam a dor e a febre do corpo, né, e aliviando os sintomas dessa doença. No caso do Zika vírus, também não existe um medicamento utilizado para tratar a doença. Então, normalmente a gente recomenda que o paciente fique de repouso, que se hidrate bem, que possa utilizar esses medicamentos para tratar a dor e a febre e que procure o mais breve possível um serviço de saúde para ter uma orientação mais adequada com o médico. No caso da dengue também, não existe um medicamento, mas uma vacina para o tratamento da dengue ainda está sendo pesquisada, está sendo estudada por pesquisadores, tanto no Brasil como em outros países do mundo. Quais os cuidados que devo ter com o uso do paracetamol? Como nós já comentamos, a dengue ela é uma doença viral. Então, os medicamentos que são utilizados para combater a doença, eles não vão combater o vírus, mas sim ajudar a controlar a dor e a febre.
Então, o paracetamol é uma substância que tem uma ação antitérmica e uma ação analgésica no nosso organismo. E ele deve ser utilizado com muito cuidado. Então, o paracetamol se popularizou como uma substância de escolha no combate à dengue por conta dos riscos de hemorragia que o ácido acetil salicílico provoca. Então, o único medicamento que não pode ser utilizado em caso de suspeita de dengue, e aí as propagandas de medicamentos sempre alertam isso, é o ácido acetil salicílico pelo risco de provocar hemorragia. Então, o paracetamol, apesar de ser bastante utilizado, ele também deve ser utilizado com cuidado. Ele é extremamente hepatotóxico, existe uma dose recomendada que deve ser seguida rigorosamente. Em muitos países do mundo, o paracetamol já foi abolido da terapêutica, como por exemplo nos Estados Unidos, na Inglaterra, justamente pelo risco de hepatotoxicidade. Então, muitas vezes, o que mata não é a doença. A dengue comum, a chamada dengue clássica, ela pode perdurar por alguns dias e o paciente se recupera tranquilamente. Muitas vezes, o que mata é o uso incorreto do paracetamol. Como ele pode provocar lesões no fígado, o paciente já está com o sistema imunológico debilitado e o uso incorreto do medicamento pode levar à morte do paciente. Então, a gente aconselha que, se for usar esse tipo de medicamento, sempre use com auxílio, com a orientação de um médico, de um profissional de saúde. Quais as diferenças entre a dengue comum e a hemorrágica? Bom, a dengue comum, de maneira geral, ela é caracterizada pela presença da febre alta e intermitente, com a temperatura do corpo chegando a 39, 40 graus, e normalmente o organismo desenvolve anticorpos que vai combater o vírus e, com o passar dos dias, com o repouso do paciente, com a hidratação, esses sintomas normalmente desaparecem. No caso da dengue hemorrágica, normalmente ela é provocada por uma reincidência da doença. Então, o paciente que já teve dengue a primeira vez, quando ele sofre a infecção pelo vírus da dengue novamente, pela segunda vez, pode se acarretar a chamada dengue hemorrágica. Então, com raríssimas exceções, o paciente pega a dengue hemorrágica da primeira vez. Normalmente, o paciente adquire o vírus pela segunda vez e isso pode levar à chamada dengue hemorrágica, porque os anticorpos que são produzidos pelo nosso organismo, eles vão combater o vírus, essa carga viral que está mais elevada, e aí essa resposta do organismo ela se torna mais violenta. Então, como nós temos 4 tipos de vírus que podem transmitir a doença, dos quais os tipos mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2, normalmente quando o indivíduo pega dengue a primeira vez, ele se torna imunizado para aquele tipo de vírus, o que não deixa imune para os outros tipos de vírus, para os outros 3. E aí, quando ele pega dengue pela segunda vez, pode haver o desencadeamento da chamada dengue hemorrágica. Por que o vírus da dengue provoca sangramentos? Normalmente, após uma infecção pelo vírus da dengue, o organismo começa a produzir anticorpos para combater esse vírus. Então, um dos principais efeitos do vírus no nosso organismo é a redução do número de plaquetas. Então, a concentração normal, a taxa de plaquetas considerada normal no organismo é de cerca de 150 a 450 mil. Nos casos de dengue mais grave, esse número de plaquetas ele pode chegar abaixo desses valores. E aí o próprio organismo começa a produzir anticorpos e esses anticorpos, no caso de uma segunda infecção, como no caso da dengue hemorrágica, eles podem produzir uma destruição dessas plaquetas. Então, qual é a função das plaquetas no nosso organismo? Elas têm a função de evitar hemorragias. Então, existe uma liberação dessas células no sangue, essas células vão formar agregados plaquetários para justamente evitar a hemorragia. No caso do paciente que sofre com dengue pela segunda vez, a chamada dengue hemorrágica, essas plaquetas, como estão em número reduzido, elas não conseguem evitar o extravasamento de sangue e aí o paciente acaba sendo acometido por essa hemorragia. Nos casos mais graves, onde há uma redução muito brusca, muito drástica desse número de plaquetas, a única alternativa é fazer uma transfusão de sangue para repor essas células no nosso organismo, porque elas são muito importantes para manter a integridade dos vasos e evitar a hemorragia provocada pelo vírus da dengue. Existe algum medicamento que não pode ser usado no tratamento da dengue? Existe sim. O principal medicamento que é contraindicado, em caso de suspeita ou em casos comprovados de dengue, é o ácido acetil salicílico,
que é o princípio ativo da aspirina, do melhoral e de outros medicamentos. Então, por que é que o ácido acetil salicílico não pode ser utilizado? Ele vai inibir uma enzima no nosso organismo, que é a chamada ciclooxigenase, e essa ciclooxigenase é responsável pela produção dos tromboxanos. Então, esses tromboxanos são responsáveis por promover uma agregação das plaquetas e, como nós já falamos anteriormente, essas plaquetas são responsáveis por evitar a hemorragia. Então, se você toma o ácido acetil salicílico, a inibição da produção desses tromboxanos vai diminuir a agregação das plaquetas, consequentemente, o risco de hemorragia se torna maior. Então, normalmente, quando nós vemos nas propagandas, no rádio, na televisão, há sempre um alerta de que o medicamento que possui ácido acetil salicílico na sua composição não pode ser utilizado em caso de suspeita de dengue, justamente pelo risco aumentado de provocar uma hemorragia por conta desse mecanismo de ação da droga ácido acetil salicílico. Existe medicamento natural para o tratamento da dengue? Existe um medicamento no mercado, que é um medicamento homeopático, que é obtido a partir do veneno da cobra da cascavel, e existe também uma planta medicinal que é utilizada na composição desse medicamento, que vai justamente evitar as hemorragias. Então, o nome comercial desse medicamento é o Prodem, é um medicamento homeopático que é regulamentado, é recomendado pela Anvisa, que pode ser utilizado para aliviar os sintomas da dengue, principalmente a febre alta, as dores no corpo, mas também ele é muito recomendado por reduzir o risco de hemorragia no paciente que tem dengue. A pessoa que teve febre amarela está protegida contra a dengue? Essa é uma pergunta muito importante e muito interessante, porque como nós vimos no início do programa, o mosquito Aedes aegypti ele pode transmitir tanto a dengue como a febre amarela. Então, embora as duas doenças possam ser transmitidas pelo mesmo mosquito, os vírus que estão infectando o mosquito, eles são diferentes. Então, a pessoa que já teve febre amarela, ela não está imune ao vírus da dengue, né? Ela pode pegar a dengue, sim, mesmo tendo tido a febre amarela. Outra diferença importante também é que nós temos no Brasil uma vacina para a febre amarela. Então, a pessoa imunizada com essa vacina ela pode durar até 10 anos a sua imunização. Então, a cada 10 anos, a pessoa deve reforçar a vacinação para combater a febre amarela. No entanto, não existe ainda no país uma vacina para combater a dengue. Como se faz o diagnóstico para a dengue? Bem, o diagnóstico para a dengue é feito através da chamada prova do laço. Então, esse é um teste que é aplicado pelos profissionais de saúde, tanto na rede pública como na rede privada, e é um bom teste, um bom método de diagnóstico da dengue. Então, a prova do laço, ela pode avaliar tanto a fragilidade capilar do organismo do indivíduo, como também avaliar uma queda do número de plaquetas. Então, como nós vimos, um dos sintomas da dengue, principalmente da dengue hemorrágica, é uma diminuição desse número de plaquetas. Então, através desse teste, o profissional ele pode avaliar o comprometimento do paciente em relação a isso. Uma outra coisa que nós recomendamos é que quando o paciente apresenta febre alta e essa febre já dura mais de 7 dias, e normalmente quando essa febre está acompanhada com mais de um desses sintomas, como por exemplo dor no corpo, pele avermelhada, náusea, vômito, indisposição, fadiga, cansaço, dor na região dos olhos, dores de cabeça. Então, normalmente, se a febre estiver associada a 2 ou mais desses sintomas, isso também é um indicativo de suspeita de dengue. Então, a prova do laço ela é indicada em todos os casos de suspeita de dengue, e no caso do paciente que apresenta febre há mais de 7 dias associado com esses sintomas, deve procurar imediatamente um serviço de saúde para um diagnóstico mais preciso. No próximo bloco, a agente de saúde vai dar dicas que você pode fazer em casa para combater o Aedes aegypti. Meu nome é Vanderleia,
sou agente de Edemias, trabalho no combate à dengue e vou estar mostrando para vocês algumas maneiras, algumas dicas de prevenir a dengue. Olha, aqui esse depósito foi encontrado larva. Ele estava coberto, mas olha a situação da caixa. A tampa da caixa tá quebrada, então por conta disso o mosquito passa. Então é a mesma coisa que tivesse aberto esse depósito. Aí o mosquito passa por aqui, ele desovou, então num período de 7 a 10 dias, vai sair a larva, que é essa daqui. Aí ela vira pupa, para depois virar um mosquito. E esse depósito aqui, se você não lavar ele devidamente, esfregar com uma bucha para retirar que os ovos fiquem aqui, o mosquito põe aqui, na base do depósito. Se você esvaziar esse depósito, ele ficar seco no período até 1 ano, antes era 6 meses, mas até 1 ano ele fica seco, e você repor a água, o mosquito o ovo vai eclodir. Então por isso que tem essa dificuldade, ele tem uma resistência muito grande. Pronto, depois de coletada a larva, a gente faz o tratamento, a gente dá uma olhada de quantidade de litros que tem no depósito. A gente confere a nossa tabelinha, a gente faz o tratamento. Aqui tem 310, são 6 colherinhas dessa pequena aqui. 7, né, Glaudo? O que é isso? Aqui é o larvicida para combater a larva. Esse larvicida, ele tem a duração de 2 meses com a água que tiver no depósito, né? Esse aqui é um tratamento mecânico, que a gente chama, que é, no caso, encontrar algum depósito, garrafas, vasilhas, de estar eliminando esse depósito. É o tratamento mecânico. Aqui elas já estão, né, devidamente viradas. Só algumas que estavam, mas aqui são criadouros. Se você estiver virado para cima, a grande parte dos criadouros que a gente encontra também é em garrafas. Olha, aqui é um depósito com água. Você tem que estar sempre dando uma olhadinha no seu quintal. Esse tipo de depósito é um criadouro, ó, um restante de água. Aí todos os dias, principalmente quando chover, você dá sempre uma olhadinha no quintal e, ó, derramar e virar. Os terrenos baldios é uma área de risco que também preocupa bastante a gente em relação à dengue, porque fica muito lixo, muito depósito. Aqui, ó, isso aqui, período de chuva, armazena água aqui dentro e é um criadouro para o Aedes aegypti. Então, por isso que é muito importante ter o trabalho da coleta de lixo. Até mesmo uma simples casquinha de ovos se torna um criadouro para o mosquito. Você viu como medidas simples podem combater esse mosquito? Não deixe de fazer a sua parte. Só com a ajuda da população é que poderemos diminuir os índices altíssimos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no nosso país.